Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Queridos, nós vamos estudar então essa matéria, a aula de hoje, essa matéria. A gente vai ficar pelo menos aqui umas, talvez 8, 10 aulas aproximadamente, tá? 2 meses, 2 meses e meio, talvez 3 meses estourando, a gente vai reservar esse tempo para estudar essa temática aqui, igreja e sociedade. Então, a princípio vou falar da igreja, né? E depois a gente faz o link com a igreja e sociedade, tá? Igreja e sociedade é o nome da matéria. A gente vai falar então sobre a igreja, né, que vocês estão vendo aqui. Eu fiz um curso muito avançado de desenho. Vocês podem perceber que eu desenho muito bem, tem um cabelinho de parar. Então isso aqui é a minha arte. Mas só para a gente aqui exemplificar. Quando a gente fala igreja, a gente lembra disso aqui, essa figura que remete à igreja, não é? Veja só o que está na nossa cabeça. Mas será que, de fato, é isso mesmo que é a igreja? Será que a Bíblia, ela trata a igreja remetendo-se a uma construção, a um local? Será que é isso mesmo? Acredito que não. A gente vai retrabalhar essa questão. Aliás, nós vamos aqui, muitas vezes, entrar em choque no sentido que eu tenho algumas coisas na minha mente, né? Aprendi, eu entendo que vocês, a maioria, se não todos vocês, já vem com uma bagagem, já vem com um conhecimento muito grande, né, da Bíblia. Alguns talvez ensinam, pregam, enfim, já tem um conteúdo bíblico. Então, a gente vai fazer um exercício, muitas vezes aqui, de desconstruir alguma coisa para construir outras. Tá? O aprendizado de adultos, né, que a gente chama de andragogia, é diferente de pedagogia. Né? Pega aqueles menininhos, aquelas criancinhas, você tem um processo diferente de ensinar. Nós, né, como eu disse, já temos aí várias conclusões, enfim. Então, tenha paciência, tá? Porque aqui é um ambiente democrático. Você pode discordar, você pode falar, professor, eu acredito que não é assim, eu aprendi assado. Né? Como que é isso? Por que você está falando isso? Você tem base bíblica? Por que você está falando isso? De onde você está tirando da fonte? Então, assim, vocês precisam ter essa liberdade aqui. Tá? Eu não sou o único que sei, eu não sei tudo. Nós juntos sabemos mais, mas nem todos juntos sabemos tudo que pode ser sabido. Eu acho que eu já falei isso para vocês na primeira aula, né? Entendeu? É preciso aprender a desaprender para aprender. É isso que a gente precisa ter em mente. Né? Eu preciso aprender a desaprender para aprender. Eu não estou dizendo que o que vocês sabem, não sabem direito. Não sou presunçoso, nem soberbo a esse ponto de achar que vocês não sabem, eu sei, e agora eu vou passar para vocês o que eu sei e o que vocês não sabem, ou o que vocês pensam que sabem, tem que ser jogado fora. Não é isso, tá? Eu só estou dizendo que a gente vai rever, vai refletir, né? Ou seja, vai ver novamente aquilo que a gente já viu outrora, porém a gente vai remeter a Bíblia, vamos pensar novamente para ver se as nossas conclusões, elas precisam ser ou não revistas, tá? Mas fique à vontade. Então, a igreja, por exemplo, quando a gente fala de igreja, a gente pensa num prédio, num templo, numa denominação, né? É por isso que eu fiz esses desenhos aqui, ó. Igreja, né, ou instituição, igreja e reino de Deus. São 3 coisas diferentes. São 3 esferas diferentes, tá? A instituição, né, que tem CNPJ, tem lugar onde se reúne, tem prédio, arquitetônico e tudo mais, a gente chama de organização, que é instituição. Não foi por isso que Jesus morreu. Não foi para que a gente construísse um bocado de igreja. Não foi para que as denominações que nós temos hoje, elas surgissem por causa disso. Jesus não está preocupado nem um pouco com as nossas denominações ou com as nossas construções. Não é com isso que a gente tem que gastar energia, tá certo? Isso é um mal necessário, né? Então a instituição, ela viabiliza a igreja na sociedade, que por sua vez serve o reino de Deus.
Então são três esferas diferentes. Quando nós confundimos isso aqui, um com o outro, isso vai dar um grande problema. A instituição é isso aqui que a gente chama de igreja hoje, tá? Mas a igreja são as pessoas, que nós chamamos de organismo. Por essa igreja Jesus morreu, que são os relacionamentos. Organismo vivo? Sim, organismo fala de algo que é vivo, organização já não é vivo, né? A organização não tem vida. Então a gente é igreja, nós somos uma igreja aqui. Por que nós somos uma igreja aqui? Porque são pessoas salvas que estão se reunindo em nome de Cristo. Bem pontual, bem simples mesmo, coisa muito simples. Jesus disse: se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio, né? A igreja. Eu não estou dizendo que o aspecto instituição deve ser desprezado, porque a gente está caindo agora num fenômeno, né, social, história social, de uns 15 anos para cá talvez, dos chamados desigrejados, pessoas que também não querem frequentar lugar nenhum, que não querem conviver com os outros irmãos. Isso também é algo, é um equívoco, né? Então eu não estou dizendo que isso aqui deve ser desprezado, isso é um mal necessário. A igreja de Jesus viveu 300 anos sem templo. Então templo é uma coisa, igreja é outra coisa. A igreja se dá no templo, se dá no salão, se dá em uma casa, se dá em uma praça, né? Inclusive amanhã vai se dar, a nossa igreja vai estar numa praça, ou fora. Então assim, eles se reuniam, Atos dos Apóstolos se reuniam nos templos, nas praças e nas casas. Então o local indiferente. O Antigo Testamento, que é mais um aspecto religioso, né, o judaísmo e tudo mais, então eles tinham dias sagrados, pessoas sagradas, rituais sagrados e lugares sagrados. O Novo Testamento já desmonta essa lógica. O capítulo 4 do Evangelho de João, por exemplo, a mulher samaritana, quando viu que Jesus era profeta, vou fazer uma pergunta teológica, né? Jesus, onde é o lugar para a gente adorar? Porque os nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Onde é que nós devemos adorar? Assim, na Assembleia, na Batista, na Metodista, na Presbiteriana, na Jesus foi ali, já volta. Onde é que a gente deve adorar? E aí Jesus diz: nem em Jerusalém e nem nesse monte, porque Deus é Espírito e procura aqueles que o adorem em Espírito e em verdade, não é? Então não é o lugar, não é onde. Lembra do texto ainda de João, falando do Evangelho de João, capítulo número 6, quando Jesus multiplica os pães e os peixes lá? E é assim, Jesus dá um discurso muito duro, não sei se era 5, 7 mil pessoas, me fugiu da mente agora, mas era um bocado de gente. E o povo vai embora. Sobra quem? 12? Né? Jesus, se vocês quiserem ir, pode também. Não tem problema. E o que Pedro responde? Foi uma pergunta que Pedro lá. Só tu tens. Isso, foi isso, não foi? Claro que não. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto lá? É uma pegadinha, tá, amado? Eu fiz de propósito mesmo. Vamos lá, capítulo 6, verso 68. Capítulo 6, verso 68. Evangelho de João. E eu vou falar o porquê que a irmã respondeu isso e vocês concordaram, né? E muitas pessoas às vezes vão falar daquilo que ouviram, e a gente ouve um bocado de coisa na igreja, né, nas pregações, enfim, e o que a gente faz, amados? A gente reproduz. Não é comum isso? Vocês muitas vezes vão ouvir de mim aqui e já vão ser tentados a amanhã reproduzir isso numa conversa e falar, e muitas vezes não conferiram na Bíblia se de fato é isso que o professor, o pastor está falando, é aquilo mesmo. João 6,68. Respondeu, disse: quem é que nós vamos seguir? Isso. O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. É que é um pouco diferente, mas não foge do que eu quero ler, porque a maioria vai estar para quem iremos nós, né? Para quem? Não é para onde. Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos? Isso. Tens palavras de vida eterna? Pode ser a versão que for diferente. Em Jerusalém. Não vai estar para onde. Mas a gente repete, a gente reproduz isso. É para quem iremos nós. Então não é o lugar, é a pessoa. Não é a denominação. Não é de fato a geografia. É a pessoa, é Cristo. É em Cristo. É por Cristo. E é para Cristo. Não é? Então quando a gente fala de instituição, ela é necessária. Ela só não é essencial. E a gente não deve confundir a instituição, que é uma organização, com a igreja.
Porque na instituição nós temos a igreja, mas nem todo mundo que frequenta essa instituição é de fato igreja, né? Tem um pensamento muito interessante dos antigos, de alguns teólogos antigos, que eles diziam o seguinte: tem filhos que a igreja, Deus tem filhos que a igreja não tem, e a igreja tem filhos que Deus não tem. Necessariamente quem participa de uma denominação evangélica protestante não quer dizer que é a igreja de Cristo que é salvo, né? Eu, quando aceitei a Jesus, há 20 e poucos anos atrás, na minha inocência, eu pensava, todo mundo que está na igreja é salvo, é crente, é honesto, é generoso, né? É perdoador, é misericordioso. Aí quando a gente vai convivendo, a gente percebe que nem sempre é assim. Numa igreja de 200, 300, 400 membros, a gente sabe que nem todos que estão ali de fato são discípulos de Cristo regenerados, maduros, né? Tem pessoas que passam a vida toda na igreja. E olha que coisa interessante, capítulo 3 do Evangelho de João, teólogo, pregador, conhecia a Bíblia como poucos, pertenciam à igreja e não era salvo. Lembra desse cidadão? Né? Jesus disse: é necessário você nascer de novo, Nicodemos. Mestre Israel, conhecia as Escrituras como poucos, participava da sinagoga. Estou contextualizando aqui e tal, mas num todo. E Jesus disse que tem que nascer de novo, você não nasceu de novo. Então não é garantia nenhuma nós pertencermos a um rol de membro de uma igreja, nós temos função ministerial, ocupação oficial na igreja. Isso não quer dizer nada. Conhecermos a Bíblia também não quer dizer muita coisa, né? Então, instituição é uma coisa, tá? Ela não tem fim em si mesma. A igreja, como instituição, não tem fim em si mesma. Ela não vive para ela deve viver para a igreja, que são as pessoas, que é o organismo, né? Essas pessoas sim devem ser investidas, elas valem a pena. Entre levantar um tijolo e socorrer alguém, a gente socorre alguém. Se deve fazer os dois, ótimo, né? Mas entre um outro a gente prefere isso aqui. Então a igreja, que é o organismo, e a igreja também não tem finalidade nela mesma. A igreja não existe para ela. A igreja existe para servir o reino de Deus, que é a criação. Olha que coisa interessante, amado. Então, o reino de Deus vai para além da igreja. O reino de Deus não é só esse povo que se reúne no seu nome, que são salvos e regenerados. Porque se a gente fica só nessa ótica aqui, ó, a gente fica como um povo de gueto, sabe? Um arraialzinho, né? Aquele redil só dos evangélicos, a gente se fecha nas nossas bolhas, a gente se torna egoístas, como Israel foi, por exemplo, e não entendeu o mandato cultural de Deus de ir em todas as nações, que é o que a gente falha muitas vezes naquilo que a gente chama de missões. A gente acha que Jesus morreu por nós, né, para nós, e está muito bom aqui, inclusive, é ar-condicionado, o sol está bom, né, está tudo certo, aqui fica muito cômodo. Atos dos Apóstolos, como lá na criação, no começo da criação, Deus disse para a humanidade: vocês têm que ir para todos os lugares aí, espalhem o meu nome. Não, vamos fazer uma torre aqui, que a torre é muito boa. A torre aqui a gente vai engrandecer o nosso nome, inclusive. E aí Deus foi e espalhou aqueles povos, né, confundindo as suas línguas. Em Atos capítulo 2, há um processo inverso. Porque no derramamento do Espírito Santo, as línguas se convergem. Olha que coisa linda. Quando lá na Torre de Babel, né, Gênesis capítulo 10, se não me falha a memória, ali os povos são espalhados, em Atos os povos, eles se atraem. Estavam todas as nações lá, mais ou menos 16 nações, que representavam todas as nações naquele período lá. E todos ali falavam línguas, que nós chamamos de línguas, outras línguas, né, que eram idiomas falados naquela época. É só a gente ler capítulo 2, fala isso tranquilamente. Eu não estou dizendo que não há línguas estranhas, né? Eu estou dizendo que Atos capítulo 2 não está falando dessas línguas, e sim de idiomas. Não estão todos esses homens falando nas nossas línguas em que nós somos nascidos, ou seja, os nossos idiomas. Então tinha judeu lá falando árabe, tinha judeu lá falando latim, tinha judeu lá falando grego, tinha judeu lá falando a língua lá da África. Eles estão falando idiomas conhecidos, e ali é uma conversão, né? Convergem ali os povos. E aí Deus disse: então vocês vão receber virtudes do Espírito Santo, e vocês vão em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Foram nada. O Espírito Santo sendo derramado, poder caindo,
os irmãos lá numa comunhão, todo mundo repartido, ninguém tinha falta de nada. Não vai nada. Fica muito bom aqui, cômodo, confortável. Quem quer ir para missões, quem quer ir para uns lugares complicados, né? Ninguém quer ir. Aí que Deus faz? Permite uma perseguição, só os apóstolos ficam em Jerusalém e o povo todo se espalha, né? Então é assim, quando não vai de um jeito, vai pela baleia, vai pelo... Né? Então, igreja é o organismo, serve o reino de Deus, que é muito maior do que a igreja. Então nós não vivemos para nós, irmãos, tá? Só para a gente entender. Então, igrejas são todos os salvos, em todas as épocas, em todos os lugares, que foram salvos e resgatados com a finalidade para servir o reino de Deus, que por sua vez é maior do que a igreja, que por sua vez é mais importante do que a instituição. São esferas diferentes, tá? Todas elas são distintas aí. Tudo bem, amigos? Posso apagar? Posso? Apagar aqui. A gente vai falar então sobre a igreja e a sua natureza. Deixa eu só pegar aqui. Natureza e identidade. Natureza, identidade e a missão da igreja. Missão. 3 pontos que a gente vai abordar. Deixa eu pegar minha cola santa aqui. Na natureza, a gente vai falar da origem da igreja e a sua constituição. Da identidade, a gente vai falar das características e do espírito. Espírito aqui, entre aspas, porque não é o espírito que talvez vocês estejam pensando. Estou falando da disposição. Na missão, a gente vai falar sobre a tarefa. A igreja tem uma tarefa definida e a sua influência. Inclusive, amados, eu queria sugerir para vocês, principalmente quando a gente for falar sobre a missão e influência da igreja, um filme chamado Elefante Branco. Alguém já assistiu? Nunca ouviram falar? Elefante Branco? Não? Eu nunca assisti. Já ouviu falar? Então anotem aí, procure ele, não sei se deve ter em alguma... YouTube acho que não tem, mas em algum lugar vocês acham aí, né? Amazon, Netflix, sei lá. Deve ter em algum lugar, mas tem para assistir por aí. Eu assisti já há alguns anos, eu não lembro onde eu assisti não. Elefante Branco. Tá? Quando a gente fala de missão, tarefa e influência, a gente vai ver que esse filme ele vai falar muito sobre o que a gente vai tratar aqui, tá? Então, natureza, identidade e missão. Nós vamos falar sobre esses pontos aí. Podendo apagar, vocês me falam aqui, tá? Pode ser? Tá? Qualquer coisa depois eu posto lá no grupo, talvez. Se vocês... Tá? Só que para a gente dar uma adiantada, que eu quero falar com vocês sobre a igreja. Porque assim, amados, as pessoas hoje, no Brasil principalmente, por um lado isso é uma bênção, graças a Deus, né? Nós temos aqui a liberdade de você abrir igreja, quem quer abrir? Qualquer um, literalmente qualquer um. Não precisa ser uma pessoa, como eu disse, regenerada, salva, nem preparada teologicamente. Abre-se igreja como abre-se qualquer outro comércio. A gente não tem essa burocracia aqui. E as pessoas, um dia inclusive, a pessoa falou assim, na minha igreja eu que mando. Eu falei, não, mas é claro que na sua igreja você manda. Na sua igreja se você quiser. Agora na igreja de Jesus já não é assim, né? Mas a minha igreja, eu falei, tudo bem, você está edificando a sua igreja, Jesus a dele. Jesus disse, eu estou edificando a minha igreja. E os outros podem edificar a igreja que eles quiserem. Então tem uma diferença muito grande, né, mano? Igreja, como eu disse, ela tem uma natureza, uma identidade e uma missão, tá? E quais são as características de uma igreja? O que é uma igreja bíblica, de fato? O que a Bíblia diz? Isso aqui é igreja. Tem que ter essas características, senão não é igreja bíblica, tá certo? Eu anotei alguns pontos aqui. Ela precisa ser
didática. Essa é didática. Ou ortodoxa, né? Se vocês quiserem colocar ortodoxa, também é o termo. Ela precisa ser profética. Talvez não seja o que alguns têm em mente. Querigmática. Querigmática. São termos aí que a gente vai falando, traduzindo, tá? Ela tem que ser koinônica. São termos gregos, tá? E ela tem que ser diacônica. Tem que, no mínimo, ter. Essas aqui são as características, né? As características. No caso, seria a parte da identidade. Tá? Identidade. Eu estou pontuando, é uma aula panorâmica, depois a gente volta e aí vai trabalhando mais especificamente cada ponto, tá? Só estou dando uma ideia aqui do que a gente vai estudar, tá bom? Então a gente volta, inclusive, em alguns pontos que eu falei aqui, ou que eu só pontuei, e aí a gente vai se aprofundando, mas aqui é só para a gente entender aí o esqueleto, né? Então a igreja, ela tem que ser didática, profética, querigmática, koinônica e diacônica, tá? No didática vocês podem colocar ortodoxa, é a mesma coisa, ortodoxa. E na profética vocês podem colocar doxológica. Está dando para entender os garranchos aqui? Mais ou menos. Mais ou menos? O que não der vai por revelação, né? É porque não está, Tá bom. Venha para cá, mais próximo aqui. Uma coisa boa, comunhão. Então, didática está ortodoxa, profética, doxológica, querigmática, koinônica e diacônica. Então, vamos lá. A igreja, uma igreja bíblica, ela tem que ser didática, né? A gente chama de ortodoxia, ou seja, ela precisa ensinar, instruir. Basicamente, o ministério de Jesus era através do ensino. Jesus, quando abria a sua boca, diz o texto bíblico, né? Os evangelhos, o evangelho de Mateus, por exemplo, capítulo 5, por exemplo, ele ensinava, ele era um mestre por excelência. Tá? A forma de Jesus se comunicar era pedagógica, não era de outra maneira. Jesus não pregava como nós pregamos, muitas vezes, né? Na nossa igreja, de uma maneira até pouco eloquente, efusiva, aquela coisa toda, né? Meio desesperado, a gente fica meio desesperado. Então, assim, Jesus não, Jesus ele era didático, era mestre, ele ensinava, ele tinha doutrina, tá? Ele instruía. Deus traz, ou pelo menos pretende, né? Deus quer que as pessoas, Deus atrai as pessoas a Ele por um meio apenas, que é o meio do ensino. Não tem outro meio. Nós, e tentamos outros métodos, mas Deus é só pelo ensino. Tem um texto aqui em João, Evangelho de João, e Jesus vai dizer isso, né? Vamos ver aqui juntos. João. Eu também estou tentando descobrir aqui, meu amado. Vamos lá. Capítulo 6. Capítulo 6. João, capítulo número 6, versículos número 44 e 45. O método, a forma que Deus usa, tá certo? Para trazer as pessoas a Ele. João capítulo 6, verso 44, ele diz que está escrito assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Olha os termos aqui de ensino pedagógico, né? Pela didática. Deus, ele quer trazer as pessoas a Ele pela consciência e pela compreensão e não pela emoção. Como foi o caso do capítulo 6, por exemplo, que nós falamos, de Jesus que multiplica os pães, os peixes, né? Aquele povo disse: não, isso aqui vai ser nosso rei. Por quê, irmãs? Sim, claro, benefício. Quem não quer um salvador e um rei desse que atenda às minhas demandas, às minhas carências, né? Os meus gostos,
enfim. E Jesus, vendo a motivação daquelas pessoas, disse: não, Jesus não é como a gente, que tem essa crise, né? A gente precisa juntar a multidão, a gente precisa ter sala cheia, a qualquer custo. Jesus não queria ninguém, tanto é que até o segundo ano do ministério de Jesus, ele teve mais ou menos 3 anos e meio, né, seu ministério, até o final do segundo ano, início do terceiro, Jesus ele não ensinou por parábola, com exceção de uma, Lucas capítulo 7. Mas a partir daí ele começa a ensinar por parábolas. Qual é a função das parábolas? A função das parábolas era peneirar aquele povo, porque as parábolas não eram ensinos claros, nítidos. Eu ouvia, bom, entendi. Não. Nem os seus discípulos muitas vezes entendiam isso. A gente também não entendeu isso aqui, não. O senhor explica para a gente melhor. Não é possível nem vocês entenderem, estão andando comigo, mas tudo bem, vem aqui que eu vou explicar. Então os curiosos iam embora, aqueles que se interessavam de fato pelo que Jesus estava falando, ficavam. Aí Jesus ensinava. Porque o Evangelho não é um produto, né, de R$1,99 barateado. O Evangelho é de fato algo precioso e é para aqueles que de fato reconhecem que ali está uma mensagem de salvação e que é coisa muito séria. Então o Evangelho é uma coisa muito valiosa, tanto é que Jesus disse: não lance pérola a porcos, aqueles que desdenham, aqueles que, sabe, não têm um coração disposto e sincero e não reconhecem que estão diante de Deus, né? Então Jesus, ele, lógico, socorre as pessoas nas suas demandas, mas quando percebe que essas pessoas estão seguindo ele por aqueles motivos, aí ele então começa a ensinar, a falar e traz um discurso da verdade que é duro. E aí sim a gente percebe quem é e quem não é aqueles que de fato são pessoas que estão sendo atraídas por Deus. O ensino, sim, é o meio que Deus amadurece, é o meio que Deus salva. Porque a salvação vem pela compreensão de quem Deus é, não é pelos sentimentos. E nós somos, né, uma geração do sensorial, né? Não sei quantos são pentecostal aqui ou não, mas até os batistas hoje estão meio pentecostal, né? Graças a Deus por isso. Mas a gente avalia o culto, se foi bom ou não, pelas sensações, as lágrimas, os arrepios. Faz parte, claro que faz parte. O homem é constituído, né, de emoções e razão também. Mas não são essas coisas que definem, tá certo? Não são essas coisas que nos regem. Se as emoções nos regem, onde a gente vai parar? Quando a gente não sente, a gente fala: não, Deus não está comigo, não está aqui naquela crise toda. E Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Eu disse: eu não sinto. Porque tem hora que ele não sente nada. Ele sente um abandono de Deus. E a gente entra naquelas crises, né? Acho que Deus me abandonou. Eu oro e parece que nada acontece. Porque a gente é instruído, muitas vezes, ou mal instruído, a que as sensações sejam um crivo de Deus para a nossa vida. Jesus teve um abandono de Deus. Jesus teve, estou falando na sensação, né? A sensação, tá? Então ele disse: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ele sentiu um afastamento de Deus. Só que Deus nunca tinha desamparado nem ele, nem nenhum de nós. Jesus, ele disse, Deus, ele disse, né? Lá no Antigo Testamento, ele repete em Hebreus: não te deixarei e nunca te desampararei. Que isso? Compreensão, convicção. Palavra de Deus, se ela fala... Olha que coisa interessante. O Antigo Testamento fala de um rapaz chamado Gideão. E ele, capítulo 6 de Juízes, não faz memória, você me ajuda se tiver alguma referência errada, tá? Ele teve a visitação de um anjo. E o anjo disse: Deus é contigo, Deus é comigo, coisa nenhuma. Mas olha a situação que eu estou aqui, eu sou o melhor da casa. Aquela conversa toda, né? Aquela lamentação e tudo mais. Eu disse: não, Deus é contigo. Tá bom. Aí segue a história. E aí, uma certa manhã, ele diz assim: será que Deus é comigo mesmo? Se Deus for comigo, eu vou fazer uma prova. É os crentes que fazem prova com Deus, né? Fazer uma prova. Pegar aqui um velo de lã, vou aqui, e na outra manhã, se Deus é comigo, esse velo de lã vai estar sequinho e toda a graminha molhada no meu vale. Não é que acontece mesmo no outro dia? Vai lá, quando ele acorda, pega, rapaz, sequinho. Mas se Deus é comigo mesmo, eu vou fazer outra prova. Aí no outro dia ele fala: tem que acontecer o contrário, né? Quando amanhecer, o velo de lã vai ter que estar molhado e toda a relva, o orvalho não pode ter molhado. E não é que acontece mesmo? Vocês acham que ele acreditou que Deus é com ele? Também não. É só estudar a história dele. Por quê, amado? Porque aqueles que vivem provando Deus, querendo prova de amor,
né, pelas sensações, se sente ou não, eles nunca vão estar satisfeitos, nunca, jamais. Qual foi o problema de Gideão? Qual é o problema muitas vezes da nossa vida? Que a gente não acredita em quem Deus é quando Ele não faz aquilo que a gente espera. Esse é o grande problema, a gente entra nas crises. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu sofro desse jeito? Né? A gente às vezes pensa que Deus trabalha nessa dinâmica que a gente trabalha. Não tem nada a ver. Deus não tem nada a ver com a gente. Aliás, Deus não pensa de si aquilo que a gente pensa dele. É outra categoria de pensamento. Tem que ser os planos que tem sobre nós, né? Os pensamentos que tem sobre nós. Sim. Que é diferente, né? Então, só para não esticar muito aqui a conversa, então didática, pelo ensino. A igreja bíblica, ela tem que ter ensino, tá certo? Tem que instruir, ensinar a verdade. Ela tem que ser profética. Eu coloquei aqui doxológica, que é o termo técnico que a gente usa, né? Ela tem que ensinar o estilo de vida que os discípulos de Cristo têm que ter, tá certo? A adoração, aqui a palavra é doxo, né? Quer dizer adoração, o estudo da adoração. Adoração a gente confunde muitas vezes com louvor, que é a música. Expresso em música, ou em falas, em elogio a Deus, né? Tu és bom, misericordioso, aleluia, glória a Deus, aquela coisa toda. Tudo isso está certo, eu estou dizendo que está errado, né, irmão? É que a gente reduz muito, a gente limita muito, né, essas questões. Mas não é só. Então a adoração, a Bíblia vai falar que é muito mais o estilo de vida, a postura que eu assumo nas minhas relações, na ética, né, na moral, a vida que eu levo, muito mais do que eu faço em dado momento em uma liturgia. Então, por exemplo, eu posso querer adorar a Deus e Deus pode não receber a minha adoração. Por quais motivos? Primeiro, porque Ele não me recebe. Por que Ele não me recebe? Porque eu não estou muitas vezes em conformidade com aquilo que a sua palavra ensina. Por exemplo, teve um culto, primeiro culto da história, eu acho que eu posso falar isso, primeiro culto da história da humanidade. Culto é um lugar muito perigoso. O primeiro assassinato foi no culto, né? O primeiro homicídio foi no culto. Entre família, 2 irmãos. Então o Caim e o tal do Abel, né? O Abel e o tal do Caim, o Caim que é o outro, né? E aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que o Abel oferece a sua oferta, Deus recebe Abel e sua oferta, é isso que o texto diz. Deus não recebe Caim e a sua oferta. Perceberam? O texto? Deus recebe Abel, a pessoa dele, e o que ele ofereceu. Deus não recebe Caim e, consequentemente, o que ele também ofereceu. Deus não poderia não receber Abel e receber o que ele ofereceu. Como também Deus não poderia não receber Caim e receber o que ele ofereceu. Entenderam? Primeiro é a pessoa, depois o que ela faz. Capítulo 5 de Mateus, versos 23 e 24. Para pegar a caneca aqui, dá tempo de vocês pegarem a Bíblia se quiserem, né? Mateus capítulo de número 5, versículo 23 e 24. Jesus disse: quando fores oferecer uma oferta a Deus, e aí te lembrares que o teu irmão quer alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta, vai reconciliar-te com o teu irmão e depois me oferece. Porque nem tudo que nós oferecemos a Deus é recebido por Deus. Quando tem essas questões e outras mais, como eu disse, alongar aqui, né? Só para dar uma pincelada para a gente entender. Então a gente precisa ser doxológico, profético. O que é esse profético que eu coloquei aqui? A gente precisa, como igreja, denunciar o pecado. A igreja que não denuncia o pecado não é uma igreja bíblica, não está sendo igreja bíblica. E muito mais do que a fala, a pregação, que a gente vai ver mais pra frente também é necessário, é a vida, irmãos. A maior denúncia contra um sistema é quando eu não vivo naquele sistema. A maior denúncia contra um pecador é quando eu não assumo esse estilo de vida e tenho um estilo de vida diferente do pecador. Então, assim, tem um pensamento que diz assim: pregue em todo o tempo. Se necessário for, use as palavras. Não é? Todo o tempo a gente é chamado para pregar. Se necessário, com as palavras. As palavras fazem parte. Mas muito mais do que 1000 palavras, como diz o ditado, o ato, a vida, o exemplo é muito mais poderoso. Na verdade, a maior pregação que Deus tem é o Evangelho em nós, encarnado em nós.
A maior pregação da Trindade foi quando o Verbo se encarnou. Né? Quando a gente lê lá em João, Evangelho João capítulo 1, verso 1, lembra? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, a palavra, né? Verso 14 do capítulo 1 também de João. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem era Jesus? Quem foi Jesus? Quem é Jesus? É a palavra de Deus encarnada. É a mensagem de Deus. A maior mensagem de Deus foi uma pessoa. Eu acho que eu disse naquela aula que a gente apresentou o curso, que a verdade de Deus não dá conta um conjunto de livros que a gente chama de Bíblia. A verdade de Deus está residindo em uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o Cristo, é a pessoa de Jesus. Ele é a maior mensagem, porque Deus tinha falado de muitas maneiras. Hebreus capítulo 1, verso 1, lembra do texto? 1, 2, 3. Bora lá, mas se você tiver Bíblia, claro, né? Eu gostaria que toda vez que eu citasse Bíblia, vocês conferissem, para mim, inclusive, eu posso errar na referência, né? E para confirmar se está escrito assim exatamente. Hebreus capítulo de número 1, verso 2 e 3. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho. Acho que é o verso 3 que vai dizer que ele é a expressão máxima da sua pessoa, né? A expressão maior, a expressão máxima. Deus falou por figuras, pelos profetas, pelos símbolos, pelas liturgias, de muitas maneiras, manifestações através de anjos, né? Que a gente chama de teofania. Mas Jesus foi a maior expressão de Deus. Mas não Jesus o que ele ensinou apenas, também, mas quem ele era, a pessoa que ele foi, né? Santa, o ser humano mais ser humano que pisou nessa terra, o ser humano de verdade, o ser humano que ele disse a respeito dele que o diabo não tinha nenhum ponto de apoio nele. Eu acho tão interessante essa fala de Jesus. Jesus disse que o diabo não tem nada que se apoiar em mim, ou seja, não tem nenhum ponto de apoio em Jesus. Jesus disse: vocês, e para falar isso para religioso, só Jesus mesmo, né? Para falar assim, quem de vocês me convence de pecado? Porque religioso encontra pecado até, né? Então, para Jesus desafiar os religiosos é porque de fato ele não tinha, Jesus é Deus, santo, perfeito, mas a palavra de Deus, né? Então, Jesus, quando ele, sem palavras, fazia algo, ali as pessoas se calavam, né? Quando ele soltava uma palavra, as pessoas ficavam desesperadas, aí não tinha como. Aí era verdade pura falando, não só andando, não só a palavra que foi apalpada, como diz 1 João capítulo 1, verso 1, né? João disse que nós apalpamos a palavra da vida, mas quando a palavra encarnada falava, aí era verdade jorrando, né? Da própria verdade. Então era a fonte, a própria fonte. É interessante isso, né? Ele é a própria fonte, ele é o originador da verdade e ele espelha a verdade. Ele jorra a verdade. É muito interessante essa questão da denúncia profética de Jesus. Então a igreja ela tem que ser profética, tem que denunciar pela vida que ela vive, que não pode ser a mesma vida que os outros sistemas religiosos vivem e as outras instituições vivem, né? Porque quer queira ou não, a instituição representa socialmente para as pessoas o Evangelho. Ainda que não represente, o mal represente, mas é o que tem para hoje, né? É o que as pessoas vão associar a Deus. É por isso que a igreja, como a gente trata um lugar onde as pessoas vão procurar Deus, embora Deus não esteja só lá, né? E às vezes Deus nem lá está. Porque se a gente pegar o Novo Testamento, o começo do Novo Testamento, Mateus, o Evangelho, onde estava Deus? Estava nas sinagogas, que eram os templos dos judeus? No meio do vivo. Estava no céu, antes de tudo. Jesus estava no meio do Não, Deus, onde estava Deus? Onde Deus estava ecoando? Se fosse procurar Deus, onde ia procurar? Nas sinagogas, com o sacerdote, com o sumo sacerdote, com o escriba? Onde estava Deus? Não estava no templo de Jerusalém. O povo estava procurando Deus. Onde achou Deus? No deserto. Quem era o sacerdote de Deus? Anás, Caifás? João Batista.
É por isso que a Bíblia vai dizer: voz daquele que clama no deserto. Quem estava clamando no deserto? Não era João Batista, era Deus através de João Batista, que era o sacerdote de Deus. Então a gente começa o Novo Testamento com Deus fora do templo, né? A gente acaba o Novo Testamento e Apocalipse com Jesus fora da igreja. Capítulo 3 de Apocalipse, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Olha que coisa interessante. Jesus estava fora da igreja e batendo nela para entrar. Ele disse: se vocês deixarem entrar, vai ter uma ceia, vai ser o lugar para vocês, o negócio vai ser bom. Jesus podia ter falado: não, vocês estão dentro fazendo, não era assim, meu nome, não era para me celebrar, vocês me deixaram lá de fora aqui. Eu queria tanto entrar, porque se entrar, vocês iam ver que ia ser bem melhor. A gente percebe que a religião faz, expulsa Deus. Mas, humanamente falando, as pessoas vão procurar Deus muitas vezes em templos religiosos. E muitas vezes nas nossas igrejas, evangélicas, protestantes, né? Históricas ou não. É a última instância que o ser humano vai. Vai no candomblé, vai no cartomante, vai tudo quanto é lugar. Não deu certo nada, arrebentado na vida, chega na igreja. Na esperança, né, de encontrar assim, Deus lá. Só que algumas vezes encontra e outras não. Coisa muito séria isso, né, amados? Muito séria. Ela fala: mas calma aí, não é bem assim. A pessoa não tem que ir na igreja, porque a igreja a gente sabe que é pública. E tem gente, como a gente está vendo, tem gente. Tem gente salva, tem gente não salva, tem gente que é regenerada, tem gente que não é regenerada. Mas e aí, as pessoas não têm essa consciência, elas não têm essa maturidade, né? Por isso que é algo muito sério para a gente pensar. Profética. A igreja bíblica é querigmática, o querigma. A palavra querigma quer dizer anúncio. Ela precisa pregar, precisa anunciar, precisa sair das suas quatro paredes. A gente precisa, irmãos, sair nas ruas, nos valados, nos prostíbulos, nas bocas, né? Quem fala boca, né? Mas São Paulo é pequena. A gente precisa ir onde tiver um pecador. Vocês sabiam que nós fomos chamados não para ir para o céu e sim para o inferno? Isso aqui é para vocês não dormirem, arregalar o olho assim mesmo, né? Eu já não conheci, era a primeira aula, nem tiver me matriculado, vou embora. Calma, não, a gente vai pensar. Eu preciso chocar vocês, né? Para vocês. Satanás governa a terra. Se estamos na terra, estamos no governo dele, tentando o governo celestial. Sei, né? Não sei. Não sei não. Mas seria uma pergunta para a gente fazer depois, hein? Vamos lá. Porque todos pecaram e eles foram separados para a glória. Mas por que eu estou afirmando que nós somos chamados para ir para o inferno? Tem um texto que é Mateus capítulo 16. Lembra que Jesus disse? Vamos ler o texto? Mateus, capítulo 16. Irmãos, quando a gente fala isso, eu sei que vocês ficam assim: mas calma, que negócio estranho. Sabe por quê? Capítulo 16, eu vou já falar o versículo lá. Sabe por quê, irmãos? A gente está acostumado a sempre ouvir as mesmas coisas, né? As mesmas expressões, as mesmas abordagens. Capítulo 16, eu já falo o versículo para vocês. Ache só o capítulo e tentem prestar atenção aqui. E a gente lê junto aí, tá? A gente é acostumado a ouvir as mesmas expressões, as mesmas abordagens, as mesmas ideias sendo colocadas, não é? Quando a gente ouve alguma coisa diferente, já dá certo, a orelha tem que levantar. Falou, calma aí, coisa estranha, né? Mas é bom, porque é aqui que se dá o aprendizado. Quando a gente sai da mesmice, porque se for para eu falar para vocês aquilo que vocês já costumeiramente ouvem por aí, não tem sentido, né? A gente precisa aqui, no mínimo, estar pensando, refletindo em uma outra abordagem. Eu não estou falando de mudar a palavra de Deus, eu estou dizendo que há pontos de vistas e há abordagem que a gente pode ter a respeito da verdade, né? Capítulo 16 de Mateus, versículo de número 16 e 18. Pois também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo que a igreja dele vai entrar no inferno. O que vocês já viram? Irmãos, quem é que está no ataque e na defesa nessa conversa? A gente que fica dentro das nossas igrejas se protegendo de leis, se protegendo dos demônios, se protegendo de todo mundo, né?
A gente não pode se misturar com o mundo, a gente não pode sair, a gente não pode. A gente fica na nossa bolha lá e tal. Ali é muito confortável, muito bom. A maioria das pessoas concordam com a gente, né? Teoricamente, assim. A gente vive bem em comunhão, teoricamente, devia ser assim, né? Também. Então, assim, quem quer ir para fora? Mas Jesus disse, a gente precisa ir no inferno, inclusive. Porque quem é que está atacando? A igreja. Se as portas do inferno não prevalecem, quem está entrando no inferno é a igreja. Já viu alguém atacar com porta? São os demônios que estão agora, é o inferno que está agora, é Satanás que está agora recuando, né? Porque o nosso Jesus na cruz triunfou sobre potestades e principados, e Ele nos vocacionou, nos enviou e nos ungiu para libertar os cativos, dar voz de abertura de prisão aos presos, curar os enfermos. Se pegássemos em serpentes e escorpiões, não nos faria dano nenhum. Nós íamos anunciar o Evangelho com poder e autoridade. Nenhum demônio, nem sistema político, nem militar, nem intelectual parou a igreja nesses 2000 anos, irmãos. Por quê? Porque Jesus é aquele que triunfou. Nós que nos acovardamos. Eu fui chamada para ir ao inferno, tirar as vidas de lá. Sim. E não eu fui chamada para o inferno. Sim. A frase dele foi: nós somos chamados Para ir ao inferno. para ir ao inferno fazer a obra